Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como aumentar a área útil do transformador de vocês para estar aumentando a potência dele, tá pessoal? O pessoal que me segue aqui já sabe que eu sou fabricante de aparelhos pirográficos, né? E eu quero fazer um pirógrafo com esse transformador. Esse aqui é um transformadorzinho retirado de aqueles estabilizador, tá pessoal? Um estabilizador antigo. E é muito pequeno para um pirógrafo, né? Ele vai dar uma potência muito pequena, não vai conseguir ter o rendimento que eu quero. Então eu preciso de mais potência para usar ele como pirógrafo, tá pessoal? E há duas maneiras de fazer isso, né? De aumentar a potência ali para poder fazer um aparelho pirográfico. Ou eu aumento a área útil dele, né? Que é o que eu vou fazer aqui. Ou uso um transformador maior, tá pessoal? Ó, igual esse aqui, tá? Esse aqui é os transformador que eu faço, né? Para pirógrafo, tá? Mas aí eu quero usar esse pequeno aqui, pessoal, porque o projeto que eu vou fazer, né, que eu quero, a montagem que eu quero fazer ali, eu quero fazer um aparelho menor, quero fazer um aparelho potente e mais portátil, mais pequeno, né, que tenha mais espaço. Então eu quero aumentar a potência desse em vez de usar isso aqui, porque esse aqui é mais potente, mas não vai caber no projeto que eu quero fazer, tá? Ele é maior, então não vai caber onde eu quero. Então isso aqui eu vou aumentar, né, a quantidade de chapas metálicas dele para os lados, né? Ele vai aumentar a potência e vai ficar menor, vai ficar mais baixo para ele encaixar dentro do que eu quero que ele encaixe, tá? Então, como que eu vou fazer para aumentar isso aqui, tá, pessoal? Ele em si, o transformadorzinho é um transformador de estabilizador, como eu falei. Desse transformador, eu vou reutilizar apenas as chapas metálicas dele, tá, pessoal? Vou fazer o cálculo e fazer um novo bobinamento dele. Então, eu vou, ó, eu peguei mais três transformadores, tá? Do mesmo tamanho, ó. Que as chapas metálicas são o mesmo tamanho. Então, em vez de um, para aumentar a potência, eu peguei três transformadores, desmontei e vou juntar todos, ó. Olha a quantidade de chapas metálicas aqui que eu vou usar, ó. Mais esse aqui. Olha só, pessoal. Então, ele vai ficar 3 vezes maior do que era, ó. Vou juntar todas essas chapas metálicas para fazer o transformador. Então, ele vai ficar bem maior, bem robusto e bem potente. Tá? E aí, quando a gente, esses transformadores de fábrica, né, eles têm o tamanho determinado do carretel, e como eu vou aumentar por conta própria o tamanho dele, a área útil, né, não tem carretel com essa medida que eu vou fazer. Então eu fiz um carretel, ó. Eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando passo a passo como fazer esse carretel, tá pessoal? Se vocês quiserem fazer um carretel artesanal, né, se você vai fazer um transformador com um tamanho que não é padrão, que não é o tamanho que vem de fábrica, você vai ter que fazer o carretel artesanal assim. Então esse carretel eu faço com placa de fenolite para circuito impresso, tá pessoal? Essas placas aqui, ó, que a gente compra na internet. Ela é cobreada, né? E eu peguei e removi o cobre, ó. Nenhum lado tem. Peguei, fiz a medida, tirei as medidas das chapas metálicas e recortei, né, do tamanho que era para fazer e modelei aqui, ó. Colei, fiz um carretel bem bom, bem forte, bem fornido, né? Essa chapinha aqui é feita com fibra de vidro. Ele é bem duro e ele suporta altas temperaturas, tá? Então eu tenho um vídeo no canal mostrando passo a passo como que eu faço esse carretel aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vai ficar aqui na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Então eu vou tirar as medidas dele aqui agora, né? E fazer o cálculo para vocês verem para nós ver quantas espiras vai pegar, tanto no primário quanto no secundário, o diâmetro do fio a ser usado. Nós vamos fazer o cálculo aqui agora, beleza? Então nós vamos iniciar tirando as medidas do transformador, né, que é A vezes B, né, igual a S, né, que é, nós vamos encontrar a área útil do transformador, tá pessoal? O tamanho do transformador, que é a medida da largura, né, da perninha do E aqui, pelo acúmulo de chapa, tá pessoal? Nós vamos medir essa medida aqui. Então você vai medir o seu transformador dessa forma aqui, ó. Vou medir pelo meu carretel, porque eu já fiz o carretel pelas medidas da chapa, ó. Você vê que cabe certinho aqui, ó. Olha só. Já fiz meu transformador certinho para caber, ó. A mesma medida. Então eu vou medir aqui por ele. Você vai pegar o carretel do seu transformador e vai medir aqui, ó. 2,6 por 7, tá pessoal?
Beleza, achei o tamanho do meu transformador aqui, achei a área aqui, né, A vezes B, né, que deu 2,6, né, por o acúmulo de chapa 7 centímetros. Então vamos ver quanto dá. 2,6 vezes 7, nós achamos, ó. Essa é a área do nosso transformador, tá pessoal? 18,2. Beleza? Tá, achamos a área do nosso transformador. Se vocês quiserem saber, pessoal, já de cara, a potência do seu transformador, é só levar, né, o resultado, né, da seção do seu transformador, seção nuclear dele aqui, que é, no caso do meu aqui, deu 18,2. É só elevar esse número ao quadrado, tá? Multiplicar esse número por ele mesmo, né? Então eu vou colocar aqui 18,2 vezes 18,2. Olha só, esse transformador vai me fornecer 331 watts, tá pessoal? Essa é a potência do meu transformador em watts, tá? Beleza. Então agora eu quero descobrir a quantidade de espiras que vai pegar no primário do meu transformador, tá pessoal? Então para fazer esse transformador, como eu vou fazer um transformador que é para ficar ligado constantemente, tá? Eu vou usar o G, né, que é uma constante. Eu sempre uso a 48,4, tá pessoal? As pessoas sempre perguntam de onde sai, né, esse 48,4 quando eu coloco nos meus vídeos aqui, nos meus cálculos, tá? Isso aqui não é que a gente encontra, esse cálculo aqui, ele existe, tá? Você vai usar para transformadores que precisa ficar ligado constantemente, sem precisar desligar, né? No caso, se você for usar um transformador que você liga ele variável, variando, né? Liga, desliga, para pouco tempo ali de uso, como a pistola de solda, por exemplo, a máquina de solda, aí você usa uma constante, né? Tem aliás, várias variáveis. Então, no caso da minha aqui, como eu quero um transformador que pode ficar ligado até o dia inteiro sem que ele superaqueça, eu vou usar 48,4. Então, vou colocar aqui 48,4, né? Dividido, tá? Eu vou dividir para o resultado da minha seção nuclear do meu transformador, tá, pessoal? Eu vou dividir pelo resultado do cálculo do meu transformador aqui, tá? O resultado de A vezes B. No caso meu aqui, 18,2. Vou colocar aqui, ó. 48,4 dividido por 18,2. Eu acho 2,65 espira por volt, tá, pessoal? Quando vocês fizerem o cálculo, que aparecer vários números dessa forma aqui, ó, tá? Vocês vão usar apenas, pessoal, desconsidere o restante dos números, né? Senão vai complicar mais, né? Dificultar mais o cálculo de vocês. Vocês vão usar sempre os três primeiros dígitos, né? No caso meu aqui, ó, deu 2,65 espírito, tá? Esquece o resto. Então vocês vão anotar só os três primeiros dígitos, da forma que tá aqui, 2,65. Essa é a quantidade de espira por volt. Pronto, beleza, pessoal? Então até aí, ok. Agora é só nós multiplicar, né, esse aqui pela tensão da nossa energia, tá? A tensão da sua casa. Se a energia da sua casa é 220, você vai multiplicar esse número por 220. E se a tensão da sua casa for 127 volts, você vai multiplicar por 127 volts. Se for 110, vai multiplicar por 110 volts. No caso da minha aqui, da minha energia, é 127 volts, 127 volts, eu estou no estado de São Paulo, então eu vou multiplicar por 127 volts. Então eu coloco ele aqui para baixo, ó. Tá. 2,65 vezes 127. Vamos ver.
2,65 vezes 127 volts. Eu acho a quantidade de espira total para o primário do meu transformador, tá, pessoal? Olha aí. Esse transformador vai pegar 336,55 espira, tá? Eu posso arredondar para 137, tá? Eu vou colocar da forma que tá aqui só para exemplificar melhor, para ficar mais claro, tá? 336,55 espiras total no primário do meu transformador. Isso para tensão 127 volts, tá? Agora que eu já sei qual é a quantidade de espiras que vai pegar no primário do meu transformador, agora eu vou descobrir qual a quantidade de espiras eu vou colocar no secundário do meu transformador, tá, pessoal? Que tem, né, a alimentação de entrada, né, que é a onde nós vamos alimentar o nosso transformador, a nossa energia, né, 110 ou 220, e tem a tensão de saída, né? Essa tensão de saída você que vai escolher de acordo com a potência e voltagem que você quer do seu transformador, tá? Vocês vão pegar o exemplo do meu, mas vão fazer com a voltagem, né, escolhida por vocês, de acordo com a voltagem que vocês escolher, tanto de entrada como de saída, tá, pessoal? É só, vocês vão tomar só o exemplo, tá? Então, no meu caso aqui, do meu transformador, eu vou fazer para 3 volts, né? O meu espirógrafo, como não é a voltagem que conta, né, é a amperagem, eu não preciso de tanta voltagem assim. Eu vou fazer com a saída de apenas 3 volts. No caso, você for fazer para pirógrafo, é mais ou menos essa ideia, tá? Se você for fazer um carregador de bateria, 12 volts, 15 volts, 24 volts, é vocês quem escolhe, tá? O exemplo do cálculo é o mesmo. Vou botar ele aqui para baixo. Multiplicar por 3 volts. 2,65 vezes 3 volts, tá, pessoal? Então vai pegar no secundário do meu transformador apenas 7,95 espira no secundário do meu transformador, tá, pessoal? Para poder ele sair com 3 volts, tá? Então vai pegar essa quantidade de espira no secundário do meu transformador. Se a voltagem que vocês querem é mais, é diferente, aí vocês vão multiplicar esse número, a voltagem que vocês querem sair, ele vai dar a quantidade de espira para vocês colocar no secundário do transformador de vocês. Eu posso também arredondar, tá, pessoal? Esse número aqui ele colocou 7,95 espira, né, no secundário. Eu posso arredondar para os 8 espira, tá? Esse aqui é quase chegando, falta só apenas 5%, né, da volta ali para completar as 8 espiras. Eu posso arredondar para 8 espiras, tá? Mas eu vou, para exemplificar, eu vou colocar o número total aqui. Beleza. Então, essa é a quantidade de espira que vai pegar no secundário do meu transformador. Samuel, eu já sei a quantidade de espira que vai pegar no primário e no secundário do meu transformador. Agora é só bobinar? Não, pessoal. Até porque se você for usar um fio muito fino, vocês não vão conseguir, né, a potência desejada. Se vocês usar um fio muito grosso, né, provavelmente não vai caber o bobinamento do transformador, né? Que um fio mais grosso, ele é mais grosso, ele vai pegar mais espaço no transformador. E quando você estiver bobinando, ele vai encher mais rápido, né? Antes de completar a quantidade de espiras, né? Que você achou para o seu transformador. Se o fio for muito grosso, quando estiver bobinando, ele vai encher, né? Vai ultrapassar a marca que aonde tem que dar e não vai dar de colocar, né? A ferragem dele aqui, ó. Porque tem que ficar o espaço da ferragem passar aqui. E se o fio for muito grosso, ele vai encher demais, não vai caber a quantidade de espira, né? E não vai dar de fechar o transformador depois. Por isso que há necessidade também de fazer o cálculo para encontrar o diâmetro do fio a ser usado, tanto no primário quanto no secundário, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando mais específico, né, a cada detalhe disso aí, como achar o número de espiras, e outro vídeo mostrando como encontrar o diâmetro do fio e tudo isso aí, tá? Mas por aqui também eu vou mostrar. Nós já achamos a quantidade de espiras para o primário e para o secundário. Agora eu vou mostrar para vocês como encontrar o diâmetro do fio a ser usado no seu transformador, tá, pessoal? Então é muito simples. Você vai apenas pegar, tá, pessoal, esses vários aqui, nós coloquemos aqui, ó, o resultado de A vezes B, achamos 18,2, tá, que é o resultado de A vezes B. Daí você vai elevar esse resultado ao quadrado, tá, esse número ao quadrado, né, vai multiplicar por ele mesmo, que vai achar
a potência em watts do transformador, né? Que nós achamos aqui, no caso do meu aqui, achamos 331 watts desse transformador. Então eu vou fazer o que? Para mim poder achar o diâmetro desse fio. Eu vou pegar essa quantidade de watts aqui, né? E como nós temos uma perda por causa da chapa, o diâmetro do carretel e tudo ali, tem um pouco de perda, nós vamos diminuir 24% desses watts aqui, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui 331 menos 24, aperta o símbolozinho por cento, porcentagem, aí aqui aperta o igual, tá, pessoal? Então nós ficamos aqui com 251, tá, pessoal? Então essa potência em watt agora é real do transformador. Vou colocar aqui para baixo. 251,56. Essa é a quantidade de watts real que for do transformador, depois que diminui os 24%, tá? Agora é só nós dividir pela a tensão de entrada do nosso transformador, tá, pessoal? Aqui, ó. Então vou colocar aqui 251,56 dividido para 127. Vamos ver. Ó, 251,56 dividido para 127. Eu acho 1,98 ampere, tá, pessoal? Essa é a potência suportada pelo fio do primário do nosso transformador, tá, pessoal? 1,98 ampere. Então nós vamos na tabela AWG, aqui, ó. E aí essa tabela aqui você pode ir diretamente no Google, tá, pessoal? É gratuito, é só pesquisar por tabela AWG, tá? Tabela de fio AWG, tá? Se você quiser imprimir também, é só baixar gratuitamente e imprime, tá? Então você vai aqui na tabela e você vai caçar, né, esse resultado que você achou, tá? No caso, quando você procurar essa amperagem que você achou, não tiver na tabela, você vai colocar o número que mais se aproxima, tá? No caso do meu aqui deu 1,98, vou anotar aqui, 1,98 ampere desse fio suportado. Então vamos caçar esse aqui, ó. Olha só, pessoal, como eu falei, quando você não encontra o valor certinho, né, do cálculo que você fez, é colocar o número que mais se aproxima, né? No caso meu aqui deu 1,98, né? E como eu não achei, eu vou colocar o número que mais se aproximou. 1,98, falta só 2 para os dois, né? Os 2 amperes. Então, eu vou colocar o número que mais se aproximou, Então, eu achei 2 amperes, né? Que é a potência em ampere suportada pelo fio. Então eu coloco dessa forma aqui e vou procurar aqui na tabela que fio é esse, ó. Aqui 2 amperes, eu sigo a linha aqui e vou ver aqui. Então o fio que nós vamos usar no primário desse transformador é o fio 19, tá, pessoal? Deu fio 19, tá? Toda vez que você for procurar, você faz isso aí. Você procura na tabela qual a amperagem que esse fio suporta, e achando a amperagem você vai na tabela e você encontra que fio que é, tá? Aí esse fio aqui é o número do fio, né? No caso aqui do nosso deu fio 18, e aqui do lado dele tem o diâmetro desse fio, se você quiser saber qual é o diâmetro que tem esse fio, tá? Aqui, ó, fio 18 tem 1 milímetro, ponto 024, né, milímetro de diâmetro tem esse fio. Então, para o primário desse transformador, vamos usar o fio número 18, tá, pessoal? Beleza, já achei o fio para o primário. Agora vamos caçar para o fio secundário. É a mesma coisa, pessoal. Nós dividimos, né, os watts aqui pela tensão de entrada, achamos o fio do primário. Agora para o secundário é só dividir pela tensão de saída. Então eu vou pegar aqui, ó, 251,56 dividido por 3. Ó, achei 83 amperes. 83 amperes. Então vamos caçar aqui na tabela. Ó, pessoal, 83
Aí não tem o 83, nós pode usar aqui para mais ou para menos, tá? O que mais se aproximar. Então eu vou usar aqui o 78, tá? Ó, 78, deixa eu passar aqui que fio que ia ser o fio de número 3, ó. Só que o fio número 3 é muita potência para um pirógrafo, tá, pessoal? Olha só, ele dá quase 6 milímetros de diâmetro, ó. E suporta 78 amperes, tá? Para o pirógrafo não precisa tudo. O pirógrafo até 10 amperes já começa a funcionar muito bem, já dá um pirógrafo muito bom com 10 amperes. Então não precisa isso tudo, tá, pessoal? Então eu vou usar aqui, ó, para o pirógrafo eu vou usar o fio número 11, tá? Ó, o fio número 11 suporta 12 amperes, ó, tá? Eu mostrei o cálculo para vocês que deu isso aqui porque é o cálculo real quando você vai fazer para achar, né, a quantidade de espira e o diâmetro do fio a ser usado. E aí dependendo do que você vai fazer, você pode usar certinho essa potência que você achou, tá, pessoal? Mas dependendo do que você vai fazer, você pode baixar essa potência. Não é obrigado a você fazer essa potência total do transformador, tá? Você não pode aumentar, né, o transformador mais do que ele achou no cálculo, mas diminuir você pode diminuir quanta potência você quiser. Você vai fazer de acordo com a potência que você quer. Você quer tantos watts, você pode baixar essa potência, né? Não pode ultrapassar aquela que real que nós achamos. E no caso teria que usar o fio número 3 aqui, que é até de 78 amperes, tá? Mas agora eu vou baixar essa potência porque para o pior não precisa isso tudo. Então eu vou usar o fio no secundário, fio número 11, tá, pessoal? Eu dividi essa potência em watts pelos 3 volts de saída. Nós achamos 83 amperes, tá? Na tabela nós achamos o 78, que deu o fio número 3, tá? Mas aí, como eu falei que não precisa dessa potência toda, nós baixamos para o fio 11, tá, pessoal? Nesse caso, no meu caso, eu vou usar o fio 11, tá? Daí agora sim, né? Tá tudo certinho, eu já sei qual a quantidade de espírito que vai pegar no primário e no secundário do meu transformador. Sei o diâmetro do fio a ser usado no primário e no secundário do meu transformador. Agora sim eu vou só partir para o bobinamento, né? Eu vou bobinar o primário, né, com o fio agachado, e depois o secundário. E depois fazer a montagem desse transformador, né? Montando as chapazinhas aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês a continuação, beleza? Olha aí, pessoal, dando continuidade agora, né? Agora eu vou bobinar meu transformador, tá? O carretel, já posicionei ele aqui, ó. Isso aqui é a bobinadeirinha que eu inventei, caseira também. Tem vídeo no canal mostrando como eu fiz ela, tá? Olha só. Aqui eu coloco o fio, que já tá fixado o fio. Carretel de fio que eu vou bobinar no primário aqui, tá? Funciona dessa forma aí, ó. Tem um pedalzinho ali, ó. Assim, ó, quando aperta. Aqui eu controlo a velocidade dela, tá? Deixo lento ou mais veloz. Preparei um toquinho aqui onde eu fixei o carretel, tá, pessoal? Ó. Coloquei ele aqui. Preparei um pedaço de fio, vai ser os 2 fios de saída, né, de alimentação. Então, peguei a ponta do fio aqui, fio do bobinamento do primário, né? É importante vocês linchar, tá, pessoal? Ou raspar um pedaço dessa ponta de fio aqui, ó. Porque como ele é esmaltado, né? Esse esmalte serve como proteção, né? Como isolante do fio. Então se você não raspar, não vai dar condução no fio ali. Então a ponta que você raspa ele com estilete, alguma coisa, tá? Pra poder dar condução no fio aqui, ó. Então eu vou primeiro aqui, ó, passar dentro do primeiro buraco aqui do carretel. Passei ali, peguei a ponta do fio. Eu decapei aqui o fio do tamanho que vai ficar aqui do carretel, ó, atravessado. E aí eu vou pegar e fazer dessa forma aqui. Eu vou deixar a ponta grande assim, pessoal. Não é nem porque precisa tudo, é porque
eu vou botar para atravessar de um lado do outro, que se eu botar só um pedacinho assim, o fio vai ficar desigual. Então ele fica atravessado de um lado ao outro, o fio vai passar por igual em cima dele. Aí além de fazer isso para o fio ficar igual, o bobinamento passando por cima dessa ponta aqui, vai fixar ela também para não dar problema de arrancar do carretel, tá? Eu vou puxar de volta o fio aqui, ó. Ver a ponta aqui por onde o fio tá saindo. Olha só. E a posição que tá aí, deixa o fio lá dentro. Eu vou pegar um isolante aqui, ó. Coloquei, pessoal. Sempre é bom colocar um pouco de cola aqui no comecinho, só para dar uma fixada nele, tá? Só para ele não correr, não sair do lugar. Esse ponto aqui, como tá muito grande, dá um nozinho dela aqui, para quando ele ficar rodando não atrapalhar. Pronto, pessoal. Agora eu vou zerar aqui, ó. Zerar o contador. Pronto, coloquei tudo no zero. Agora eu vou iniciar, né, o bobinamento aqui do meu primário aqui, ó. Aqui é bom como eu tenho o pedal para eu controlar aqui no pé, eu controlo. Se der alguma coisa, faz só tirar o pé e para. Olha aí, pessoal, finalizamos, né, o bobinamento. Olha, nosso projeto pedia, ó, cadê? 336 espira no primário, né, ó. Tá aí, ó. 336 espira no primário, nós estamos, tá bobinado aí, o primário. Então eu vou preparar aqui o outro fio desse aqui, ó. Vou botar pra fora e deixar pronto. Aí vamos fazer o bobinamento do secundário, tá? Pegou certinho com o mesmo lado do outro aqui, pessoal. Puxa o fio aqui. Deixar um pedaço aqui para poder enrolar lá. Aí eu faço a mesma coisa. Eu vou raspar essa ponta desse fio aqui para poder dar condutividade com o fio aqui que eu vou botar, tá? Com a outra perna de fio aqui, ó. Eu raspo ele. Vou colocar assim, pessoal. Aí eu vou colocar outro espaguete, né? Porque como ele vai ficar atravessado em cima das espiras, pra não dar problema depois, né? Não dar atrito, em vez de danificar depois. Então eu vou colocar aqui outro isolante, ó. Cara, eu vou botar um papelão aqui, pessoal, para dar uma protegida aqui, ó. Pronto, agora eu vou só passar o secundário aqui por cima, tá, pessoal? O secundário, como é um fio mais grosso, pessoal, não há necessidade de nós usar a bobinadeira, né? Porque é apenas 8 espiras só 8 voltas. Vamos dar 8 voltas
com o fio do secundário, como ele é bem grosso, aí tem que ser com a mão que vai entortando, modelando ele, tá? Eu vou mostrar pra você agora o bobinamento do secundário. Olha aí, pessoal, esse é o fio que eu vou usar no secundário, ó. O fio 11 AWG, bem grosso, rígido, ó. Então eu vou deixar um bom pedaço para fora, para depois dali eu fazer alguma conexão, né? Deixar mais ou menos esse tamanho para fora. Eu vou bobinar no mesmo sentido, tá, pessoal? Lembra que o fio tava desse lado, a bobinadeira tava bobinando desse lado aqui, ó. Tá? Aí, bobinando assim. Da mesma forma eu vou fazer com o secundário também. Eu vou bobinar dessa forma aqui também, ó. Tá? Coloquei a ponta pra fora, entortei um pouquinho aqui. Entortei com alicate porque é um fio bem rígido. É duro, então modelei mais ou menos no modelinho do carretel. Agora eu vou começar a enrolar ele aqui, ó. Tá? É importante ser com a mão, pessoal, que, como eu falei, ele é bem rígido, bem duro. E aí você vai bobinando e apertando ele assim, ó, modelando ele. Olha aí, pessoal, terminei de bobinar, ó. Terminei colocando as espiras mais do que eu ia colocar, pessoal. Eu ia colocar apenas 8 espiras, né, para dar 3 volts. Mas aí como eu vi que sobrou bastante espaço ainda, pessoal. Dava para usar até um fio mais grosso, pelo menos o cálculo que nós achamos era o fio 3, né? Dava para usar pelo menos o fio 5 ali, né? Ou o 8. Né? E eu terminei usando o 11, né? E ficou bastante espaço ainda, ó. Cabia bastante fio ainda. Ou podia usar o fio mais grosso mesmo lá, né? Acho que o fio do cálculo até caberia aqui. Mas como eu disse, não há necessidade dessa potência toda, né? Aí eu coloquei o fio 11, né? Sobrou bastante espaço. Aí para aumentar um pouquinho a potência, um pouquinho a mais, né? Como diminuir o diâmetro do fio. Aí eu coloquei 12 espiras aqui, tá, pessoal? Eu acredito que vai ficar mais ou menos com uns 4 a 5 volts, tá? Uns 4 e pouco, 4 volts e pouco mais ou menos vai ficar, né, a tensão de saída desse transformador aqui, tá? Só que aí, como eu falei, para o pirógrafo o que conta aqui não é a voltagem, é a amperagem, tá? Então ele aqui eu acredito que vai ficar muito bom, muito potente. Eu vou montar a chapa dele aqui tudo agora. Aí eu vou testar para vocês verem, né? Mostrar ele funcionando. Eu vou ligar, medir a voltagem de sair dele. Para você ver como que ficou, tá, pessoal? Esse transformadorzinho aqui. Mas vai ficar bem bacana, bem potente, ó. Eu vou iniciar a montagem dele aqui agora, pessoal. Montagem das chapas metálicas, né, no transformador. E é um processo bem simples, é só ir trançando as chapas aqui, tá, pessoal? Botei aqui um por de cada lado e ir trançando de um lado e outro, vai montando uma por cima da outra, até terminar de preencher. Eu vou iniciar um pouquinho, mostrando um pouquinho aqui, né, e depois eu vou acelerar o vídeo para não demorar muito, beleza, pessoal? Beleza. Aqui eu coloco a primeira chapa, aí coloco uma por cima e coloco um I na ponta. Aí toda vez eu vou entrançando. Eu botei o E desse lado, agora eu vou botar o outro E desse lado aqui e o I desse lado aqui. Aí do lado que eu coloquei o I, eu coloco outra chapa metálica e na ponta dele eu vou calçando com o I.
Aí eu vou repetindo esse processo, mariotando até preencher tudo, tá pessoal? Pronto, pessoal, ó. Finalizei, tá? Coloquei todas as chapas metálicas. Agora eu vou emparafusar ele aqui, pessoal, pra fixar ele melhor, né? Por isso que eu gosto de usar esses transformadores que tem esses buraquinhos aqui, ó, que é furado. Porque aí, se ele ficar só dessa forma aqui, ele vai dar uma vibração, né? Vai ficar com aquele barulho de vibração, né? E quando a gente aperta ele, né, através de uns parafusos aqui, através desses buraquinhos aqui, ele vai ficar mais fixo, né? E não vai deixar ele vibrar, né? Vai ficar mais seguro, mais fornido e não vai dar vibração nenhuma. E aí que o aquecimento de um multitransformador, pessoal, dá-se por causa do atrito, né? Quando ele tá vibrando, quando ele vibra, essa chapa fica vibrando atrás do outro, fica aquele barulho. Então essa vibração, devido a ser uma frequência muito rápida da vibração dele, causa, né, o aquecimento do transformador. E se ele ficar bem firme, ele não vai dar esse aquecimento, não vai vibrar e não vai ter esse superaquecimento no transformador. Então eu já peguei aqui, ó, cortei umas barras rosqueadas do tamanho do transformador e vou colocar aqui, ó. Prontinho, pessoal. Tá bem apertada a chapa aqui, ó. Né? É outra forma, se você não tiver como fazer isso aqui, pessoal, não for o transformador que tem como colocar o parafuso, vocês podem fazer a fixação dessa chapa usando o verniz, né? Verniz próprio para isolamento de transformador, né? Mergulha ele no verniz e para que ele possa apregar a chapinha na outra e não ter essa vibração nenhuma, tá? Agora ficou muito bom parafusar dessa forma. Agora eu vou ligar ele aqui e mostrar, né, testar ele para você funcionando, tá, pessoal? Vamos ver aqui quantos quilos deu esse transformador, pessoal. Zerei. Olha só, pessoal. Deu 2 kg 233 gramas. Quase 2,5 kg, viu, pessoal? 2 kg 233 gramas. Ficou esse transformador. Um transformador bem pesado.
É bem grande, bem robusto mesmo. Fazer as ligações dele aqui agora. Um cabo de tomada aqui, né? Esse aqui é dos pontos, eu vou ligar aqui na saída do meu transformador. Tô ligando só dessa forma aqui porque é só para mostrar o teste, tá, pessoal? Para testar ele funcionando. Depois nas ligações do projeto que eu vou fazer, aí a gente liga mais profissionalmente. Beleza, liguei aí. Ó, tá ligado na entrada do meu transformador. O cabo. Vamos ligar ele aqui. Vou ligar a primeira, testar a entrada, da tensão de entrada aqui, tá, pessoal? Vai ver quanto que tá. Olha aí, 123 volts. Tá dando aqui a tensão de entrada, né, no transformador. A tensão daqui é 127 volts, né? Dependendo do horário do dia, ela oscila pouco, né? Cai um pouco devido às indústrias. Então funciona nesse momento. Agora vamos ver a tensão de saída aqui do transformador. Olha aí, pessoal. Deu 4,94 volts, tá? 4,90 volts. Quase 5 volts, né? Como eu falei para vocês, que dá mais ou menos isso aí, de uns 4 a 5 volts, né? 4 e pouco. Olha aí, deu 4,90 volts. Beleza? Faltando um pouquinho aí para os 5 volts, ó. Mas para o pirógrafo ficou muito bom mesmo esse transformador, pessoal. Vou testar aqui algumas resistência nele aqui. Coloca ele aqui em curto, aqui atrás. Olha aí, pessoal. Para acender a resistência da ponteira do pirógrafo, vai ser muito show. E muito bom, ó. Ficou muito potente. Ó, deixa eu ligar aqui a canetinha de pirógrafo. Essas canetas pirográficas que eu faço, para pirógrafo, pra gente escrever, desenhar. Vou colocar aqui no transformador para vocês verem. Aqui, se eu ligar direto, pessoal, e deixar, ele até queima a ponteira, até derrete a ponteira, ó. Ele vai estourar, ele tem que ligar e desligar, de tão potente que ele ficou. Então, para me controlar essa temperatura aqui na ponteira, pessoal, me ajustar a temperatura da ponteira aqui, é só eu usar um dimmer com esse aqui, ó, que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como fazer, tá? Tem uma playlist de várias formas de montar esse regulador de tensão aqui, para você estar fazendo esse tipo de ajuste, tá? Então eu vou fazer ele aqui para controlar a temperatura da minha caneta aqui, para eu não precisar desligar ele e ele não derreter a minha ponta aqui. Eu vou ligar, né, esse regulador em série com o meu transformador, tá? E aí eu posso ajustar a temperatura de acordo com a temperatura desejada. Então, para a ligação é muito simples, ele só é 2 fios, tá? Eu vou pegar uma das fases do meu circuito, desliguei aqui. Aí eu desligo apenas uma das fases aqui, ó. Tá? Uma das fases do meu circuito vai para o transformador. Ligo um fio do regulador num. E o outro fio do regulador aqui no chicote aqui, ó, no cabo da tomada de alimentação.
Dessa forma aí, pessoal. E o outro fio da rede tá passando direto pro transformador. Tá ligado em série. Então eu vou baixar aqui. Eu liguei. Agora eu liguei ele normal. Não ligou no que o regulador não. Começou ainda, agora eu vou começar a ligar aqui, ó. Ele vai fazer o trabalho de encandecer a resistência aí, ó. Tá vendo? Eu boto todinho, ó. E aí eu controlo essa temperatura, pessoal. Conforme eu vou ajustando, ó, ele vai baixando, ó. Depois que eu ligar ele, pessoal, montar ele na caixinha e fazer toda a montagem, e vai ficar muito show, muito potente esse pirógrafo aqui. A caixinha que eu vou fazer o pirógrafo é essa aqui, pessoal, já tá pronto. Caixinha de madeira de MDF, uma espécie de um baúzinho. Então eu vou montar ele aqui dentro. E deu na alturinha certinho que eu queria, ó, pessoal. Vai dar só a conta meio de colocar o... Vou fazer o display dele aqui em cima com chapa de fenolite. Então sobrou só o diâmetro assim de colocar a chapa aqui, ó, para deixar ele rente, para fechar aqui. Vou montar o transformador aqui dentro, colocar o regulador de tensão, chave liga e desliga, um bocado de coisa, vai ficar muito bacana, ó. E ficar o espaço aqui onde eu vou fazer, onde eu coloco o espaço de guardar a caneta do pirógrafo aqui dentro, ó. Muito show vai ficar esse pirógrafo aqui, tá, pessoal? Eu não vou mostrar a montagem dele, pessoal, porque eu tenho bastante vídeo no canal aqui já mostrando como eu faço do começo ao fim esses pirógrafos, né? Tem vídeo mostrando a montagem de vários pirógrafos aí, vários modelos. Então, esse vídeo mais era para mostrar como, né, aumentar a área do transformador, aumentar a potência dele para você fazer diversos projetinhos aí, tá, pessoal? No caso disso aqui, dá para vocês fazer até esse transformador aqui, dá para fazer até um carregador de bateria, tá? Você vê que ficou bastante espaço ainda aqui, ó. Dá para enrolar bastante fio aqui ainda, se quisesse, ó. Então ficou muito potente mesmo, muito bom esse transformador aqui, pessoal. Vai dar um pirógrafo muito potente. Beleza, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ativa o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. Fui. You whip up my